Estamos de volta com Redação Novo Tempo e quem manda nesse bloco e no programa todo a partir de hoje sou eu, Wagner, pode ficar quietinho aí. É isso que dá, ó. A gente dá um bloco pra pessoa, ela pensa que já tá mandando em tudo pra sempre, entendeu? Mandando em tudo, porque esse programa tava precisando de um pouquinho de dendê. Um pouquinho não, tá precisando de muito dendê. O assunto que eu escolhi pra gente discutir agora é o desemprego, que iniciou o ano atingindo mais de 13 milhões de brasileiros. E termina agora 2018, afetando 11 milhões e 900 mil pessoas. Apesar da melhora, o número ainda é muito alto. E quando a gente olha essa quantidade elevadíssima de trabalhadores sem algum tipo de ocupação, a gente sente os efeitos disso diretamente na economia, o que afeta também a minha e a sua vida. Pois é, gente, o ano de 2018 a gente sentiu realmente, né? Essa grande onda de pessoas desempregadas, apesar de ter tido um crescimento também, se a gente for comparar com anos como 2012, por exemplo, a gente vê que 2018 teve um número menor de desempregados, só que é um número ainda muito elevado. E também ao longo do ano a gente viu aí, né, que deu uma reduzida também, mas uma reduzida ainda bem sutil. O governo tem esse desafio de aumentar a empregabilidade do nosso país para poder equilibrar ainda as contas e melhorar a nossa economia. O que eu ia comentar é que, assim, né, 2018, de certa forma, foi um ano de um início de recuperação, é o que você falou. Ainda não está bom, mas está menos pior, vamos chamar assim. O que acaba acontecendo, que são dados que a gente tem aí ligados ao Ministério do Trabalho, acho que é o CAGED, eu esqueci exatamente o que quer dizer a sigla do CAGED, Cadastro... É Cadastro Geral, CAGED... Eu não lembro agora, mas enfim, emprego, alguma coisa que geralmente os dados que têm a ver com quantidade de empregados por carteira assinada, ou enfim, geralmente são dados por essa área dentro do Ministério do Trabalho. Cadastro dos empregos e de empregos e desempregados. E aí o que acontece, né? Você teve um aumento muito grande de pessoas trabalhando de maneira informal. Sim. Então, não quer dizer que você tem muitas pessoas, porque você pega o número de desempregados e fala, puxa, gente que não está conseguindo ganhar dinheiro. Não, é gente que não está trabalhando com carteira assinada, entendeu? Então, é um trabalho, mas é um trabalho mais precário, né? Então, por isso que é uma situação que precisa ser melhorada, porque... Eu acho que é interessante a gente só pontuar, Leite, você falou assim, né, as pessoas não estão trabalhando com carteira assinada, mas elas estão gerando renda numa situação precária. Existe uma grande diferença entre você decidir deixar o seu trabalho e, de repente, criar o seu próprio negócio, porque vai ser uma coisa muito legal, você vai empreender, você se prepara, até inclusive fazendo algumas reservas financeiras, um planejamento, para que você crie o seu próprio negócio, e isso é muito legal, inclusive é um grande combustível para a economia também. Né? Agora, o que a gente viu acontecendo como uma grande onda de desemprego é as pessoas tendo que buscar bico, né? Essa palavra bico é muito característica no Brasil, muito usada. Então a pessoa teve que, até numa condição meio conseguir continuar subsistindo. E aí ela tem condições muito precárias de renda. Então, esses números de desemprego, embora nem todo mundo esteja com renda zero, mas ele é muito expressivo para a gente pensar na nossa roda econômica, né? Agora sim, nem sempre a renda é precariedade na renda. Às vezes eles conseguem uma boa rentabilidade. Só que o problema maior é o seguinte, se ele não tem, sei lá, um microempreendedor individual, se ele não é cadastrado no MEI, se ele não paga ali o boleto do INSS, então ele não consegue os benefícios. Então, quando ele fosse aposentar, você diz. Isso, então, previdência, seguro-desemprego, ele perde todos os benefícios de uma pessoa que tem a carteira assinada. E aí isso também, eu acho que é o mais prejudicial para as pessoas que estão na informalidade. E o número é alto, né? Ó, eu tenho aqui um dado que o número de ambulantes do profissional autônomo é de 1,4, né? É 1 milhão de pessoas registradas no ano, no IBGE. Tem uma coisa interessante disso que o Wagner falou, existe uma diferença entre a pessoa se preparar para ser um microempresário ou ela cair nessa situação, porque realmente isso ajuda a definir muita coisa, porque muita gente
não tem, vamos dizer, a segurança de uma carteira assinada, mas ele é o dono da empresa dele, né? Então ele está gerando renda para outras pessoas. Gerando emprego tá também, gerando às emprego, vezes. né? Ele dá o jeito de pensar a previdência dele, enfim. Isso é ótimo. Isso é uma coisa. Agora, a outra é alguém que estava com uma carteira assinada, ela sai dessa situação e não consegue, de uma maneira planejada, começar o seu próprio negócio. Vou dar um exemplo, eu acho que eu até dei durante 2018 esse exemplo, que é o seguinte, eu tenho um cara que eu estava cortando o cabelo com ele, eu parei de cortar, mas eu estava cortando o cabelo com ele. Ele trabalhava de carteira assinada numa empresa, numa indústria, e ele é formado em engenharia, eu não lembro qual engenharia que era, não sei se era engenharia de produção, engenharia mecânica, mas enfim. E aí ele foi mandado embora. Aí, como ele tentou se reposicionar no mercado, passou passou uns 4 meses, aí estava acabando o seguro-desemprego, né? Aí falou, cara, eu preciso fazer alguma coisa, ele tem 2 filhos e tal. Claro. E aí a família dele, o pai dele, já tinha ensinado ele a cortar cabelo e tal. Ele falou, cara, vou abrir a minha barbearia. E aí ele abriu a barbearia, só que o que acontece? Ele não estava numa situação tipo de microempreendedor. Porque eu lembro algumas vezes até pedir para ele, você me deu uma notinha e tal? Assim, cara, eu não tenho nota e tal. Ou seja, o que ele tinha? Ele alugou um salão, estava pagando aluguel, e o que entrava de dinheiro dos cortes de cabelo, de barba que ele fazia, é o que estava valendo para ele poder pagar as contas. E esse é um problema, né? Porque a Luíse falou, né, que a gente teve uma melhora, mas foi uma melhora muito tímida. Sim, em 2018, porque na verdade, né? esse ano a gente conseguiu sair da recessão. A gente saiu, o nosso PIB ele conseguiu crescer. Só que a nossa economia ela está avançando ainda de forma muito lenta e gradual. E o setor que mais sente isso e depois demora para poder recuperar é o mercado de trabalho. Mas aí é que tá, porque tem esse ciclo econômico que você precisa ter alguém comprando, alguém que gera esse produto e que muitas vezes emprega. Sim. Então você tem essas pessoas desempregadas que estão fazendo uma renda mínima para sobreviver, a grande maioria, e aí elas não têm, então o poder de compra diminui, o poder de compra diminui, então a venda cai, produtos ou serviços, e aí essas empresas elas não conseguem contratar, o que faz com que as pessoas continuem desempregadas. E aí isso vai num processo que é muito difícil de sair, né? Então, realmente a gente ter conseguido sair do processo de aumento do número de desempregados é um avanço, mas a gente está longe de ter uma melhora porque assim, positiva. quando os empresários, a confiabilidade dos empresários aumenta, por conta da questão da economia, os investimentos, eles podem ampliar os negócios, então eles se sentem mais seguros para poder fazer a contratação. A gente sabe que a demissão de um funcionário custa muito mais do que aquela contratação. Então, ele se sentindo mais estável, a empresa se sentindo mais estável, fica mais fácil dele contratar as pessoas. E assim, por exemplo, a gente viu o crescimento da informalidade, que contribui para o varejo, por exemplo. Então, a máquina também não para completamente, porque as pessoas não podem ficar sem renda. E aí recorrem para o que tiver, para poder se manter, e isso acaba gerando também. Circula um pouco a economia, não como a gente gostaria, mas acaba circulando um pouquinho. E nessa hora é tão importante você ser cheio de recursos, né? Porque eu lembro quando eu mudei de casa, a gente pegou a ajuda de uma pessoa lá e ela falou que ela e o marido estavam desempregados, né? E aí ele era, o que ele era? Acho que ele era da área de informática, mas ele estava trabalhando como pedreiro. Ele estava trabalhando como pedreiro, ele não estava como servente, ele era o cara que construía a casa do começo ao fim. Ela falou, olha, não é a profissão dele, não é o que ele está acostumado, mas ele teve essa expertise quando era criança, tal, sabe como fazer, acho que pai era alguma coisa do tipo, e ele está sustentando a casa com isso. Todo dia ele sai cedo e está trabalhando na construção. Né? Eu fico pensando, se eu perder meu emprego, minha filha, construir casa eu não vou conseguir. Mas aí você ajuda a Nani a fazer os cookies e os bolos, vocês vão ser assistente de cozinha. Isso. Agora sim, vale a pena a gente ressaltar aqui para o nosso telespectador, para os ouvintes também, que o Sebrae tem um projeto muito legal para poder orientar as pessoas, inclusive para aquelas pessoas que não têm muita renda, que é justamente esse programa de microempreendedor individual. Se eu não me engano, eles pagam uma taxa de R$50.
O microempreendedor. O microempreendedor. Porque tem lá o limite, né, da renda, tem uma taxa limite, e é depender do que ele vai se enquadrar ali de acordo com o seu rendimento, ele é MEI ou ME mesmo, microempreendedor, e aí tem lá as taxas a serem pagas. E através desse programa ele consegue ter algumas garantias. Então mesmo aquele amigo do leite que abriu ali o salão, ele pode entrar como microempreendedor. Né? Regularizar o negócio. Como? Regularizar o negócio. Sim, regularizar o negócio. Ali a confeitaria da Nani, Papilas e Delícias. Essa está toda regulamentada. Opa, aí, tá vendo? Você já dá para fazer um tutorial e mostrar como mas você tocou no assunto do Sebrae, a gente estava conversando esse final de semana sobre isso, porque tem essa coisa da ajuda, que até acontece empréstimo e tudo mais, mas o Sebrae tem toda uma rede de informação que é extremamente importante, porque a gente, o Leite gosta de falar sempre isso, né, de como a gente tem coisas na escola que não servem para nada e muitas coisas ficaram faltando. Então, a gente não aprende a empreender. E no Brasil a gente tem incentivo zero para o empreendedorismo. Né? E o Sebrae tem coisas ótimas. Isso. Cursos que você entra e você aprende a como gerir o seu negócio. E tem essa questão também que eu acho que vale muito a pena a gente ressaltar, que a cada hora, 8 pessoas se inscrevem no projeto de microempreendedor individual, só que eles não continuam, não dão sequência ao pagamento do carnê. Então, é importante que ele se inscreva no projeto, caso ele saia da informalidade, faça um plano de negócios. E a expectativa é de que o país cresça, se desenvolva. O IPEA fez um levantamento recente agora, então eles têm expectativa de que o governo abra caminhos, né, para o investimento e que isso gere o emprego. A gente tem que continuar otimista, né? Existe essa grande expectativa e o que mostra justamente essa redução durante o ano de 2018. Aí agora a gente vai para um breve intervalo. 2018 foi o ano de Copa do Mundo. O Brasil não ganhou, mas a gente tem muitas outras coisas para discutir, como o forte machismo que atingiu as mulheres durante a competição. E eu vou passar a minha vez para Carol, maravilhosa, que vai conduzir a discussão. Então não saia daí, meu filho, são só 2 minutos e a gente volta já. Por favor, espere aí que o cheiro continua.